Olá pessoal, tudo bem? O tema do nosso vídeo hoje ele vai fugir um pouquinho à regra geral, né, desse canal, que é focado mais em esportes. Então, mais de uma vez eu já saliento isso. Somos história e esporte, não apenas do esporte ou sobre esporte, né? Sempre vai ser de história, muitas vezes a respeito do esporte. E uma das outras incursões que nós fizemos de temas além do esporte, principal foi a música, e algumas vezes eu falei também de religião, e uma certa vez ainda de ciência, né? Falando do Santos Dumont, da aviação. Então, a religião foi um tema que nós já abordamos algumas vezes aqui, falando dos formatos das Bíblias, falando de alguns aspectos do histórico aí do cristianismo. E hoje nós vamos tratar a respeito das diferenças ou tentar elucidar, né, de uma forma bastante simples, sem se aprofundar em campos teológicos, sem tentar destrinchar aspectos de doutrinas mesmo, e ao mesmo tempo também sem ser um formato tipo escolar, falar da data da reforma X, o início da igreja tal, quando que aconteceu isso, aquilo, que isso também todos nós aprendemos na escola, né? São fatos que uma simples pesquisa na Wikipedia poderia resolver. Então, o que eu quero e me proponho aqui é trazer para vocês um pouco da elucidação do porquê de tantas diferenças, de tais termos, quando usar tais termos, quando que eles podem ser intercalados, quando que eles querem dizer a mesma coisa, para quais grupos eles não se aplicam e para quais eles se aplicam, mais ou menos nesse sentido que eu quero propor aqui. Então, vou falar, sobretudo, da ala cristã não católica, né? Pelo simples motivo de que, na parte do catolicismo, você tem digamos, uma unidade, né? Ainda que você tenha as divisões das ordens, né? Você tenha as práticas de culto, né? No caso da missa, você tenha práticas específicas em determinados países, regiões, que abraçam ou rejeitam aspectos culturais. Você tem também o grande cisma, né, com os ortodoxos, né, que a Igreja Ortodoxa, assim por nós conhecida, também é chamada, na verdade, de Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Desse modo, você entende de uma forma geral o que há em comum nesses pontos e que há outros tantos que divergem desse, né? Também é assim denominados cristãos. E dentro desse universo, a partir da chamada Reforma Protestante, você tem uma grande diferença, tanto nos nomes que são colocados nas denominações, tanto na forma, na prática de culto, na forma de liderança, enfim. Eu vou tentar, repito, de forma bem resumida, de forma bastante simples, mas entendendo que é um momento importante para falar disso, porque de uma ponta nós temos a guerra lá na Rússia e na Ucrânia, que tem um grande fundo religioso e pouquíssimo ou nada se fala sobre isso na mídia, né? Eles tratam muito da questão territorial, da questão histórica, política e também das questões econômicas que envolvem ali, mas não falam da questão religiosa por trás disso, que é uma grande questão religiosa, é importante ressaltar. E também, né, no Brasil, a gente vê, independente aí de candidato, nós vemos as disputas desses candidatos por esses grupos, chamados assim evangélicos, né? Bancada da Bíblia, assim conhecido também enfim, no Congresso. Você vê disputas por um discurso diferente, de moderação, para tentar agradar ou tentar acalmar a todos eles, outros lados tentando deixar mais forte. Então, é relevante o que eu vou falar aqui, sem a necessidade de entrar num campo de defesa de A, B ou C, né? Então, vamos um pouquinho, muito brevemente, da história do que se entende por igreja evangélica. Começando lá com Lutero, né? 31 de outubro de 1517, ele afixa as 95 teses na igreja, aí ele passa por um processo
interno na própria Igreja Católica, que vai culminar na sua excomunhão, e a partir dali ele inicia a Igreja Luterana, né, na Alemanha, e vai se expandindo na Europa. Com muita margem política e muita relevância disso, começam a surgir esses movimentos em vários locais da Europa. E tem duas grandes situações bem importantes para serem colocadas aqui. A reforma, assim dita, da Igreja Anglicana, lá na Inglaterra, que vai ter a ver com Henrique VIII, com seu divórcio, enfim, um novo casamento, ele rompe com o papado e ele passa a ser um papa dessa nova igreja. E, sobretudo na Suíça, já com influência para a França, depois chegando na Holanda, e expandindo bastante, de Jean Calvino e os seus colaboradores, enfim, os outros teólogos que junto com ele participaram dessa reforma. Então nós temos pelo menos 3 focos, né, que vão culminar em todo o resto que vem a posterior. Lutero é o precursor. Na Inglaterra você tem uma parte mais política, mas que também vai ter uma grande influência nessa separação da Igreja Católica e na forma como os cultos vão ser praticados a partir de então. E na parte de Calvino, na Suíça, já algumas décadas um pouquinho depois, uma grande discussão teológica. Então, realmente, uma revisão teológica de muitos aspectos e determinação de muitos aspectos. Então, esse é o século XVI, essencialmente, e esse movimento vai se espalhando. Né? No século XVII começa a surgir aquilo que vem a se entender por Igreja Batista. Né? Mas a Igreja Batista, é importante que se coloque aqui, que eles não são desses protestantes originais, se nós formos rigorosos. Os protestantes eles vão ser os que protestaram, então, desses primeiros 3 grupos, né? Você vai ter algumas já coisas novas surgindo a partir dali, a Igreja Reformada Holandesa, a Igreja Congregacional. Então, estes são, a rigor, os protestantes, aqueles que protestaram e separaram da Igreja Católica. Mas nem todo protestante deve ser chamado de reformado, porque a reforma, né, os reformados são os que vêm após uma certa influência já de Lutero. Então, a Igreja Luterana e os reformados, essencialmente assim que se poderia entender os protestantes. Aí o movimento batista ele surge já a partir do século XVII, que vai ter sua ligação no nome, né? Lá nos anabatistas, os novos batizadores, que entenderam que o batismo infantil, por um lado, e o batismo por aspersão não eram corretos, não eram válidos, deveriam ser modificados. E tanto todos os protestantes, enfim, os reformados, eles seguem a prática do batismo infantil, batismo por aspersão. Então, essa é a primeira grande mudança. E esse movimento batista ele acontece sem ter um Lutero ou um Henrique VIII, que seja um Calvino. Ele acontece de uma forma mais espontânea, mais não centralizada, né? E vai ter muita influência para os Estados Unidos, principalmente por ser a religião que vai influenciar os negros, o culto, né, mais popular, por conta do racismo, a segregação, né? Enfim, os batistas eles vão começar a crescer de uma forma natural. Motivo esse pelo qual não é uma regra no estudo histórico, mas eu entendo que os protestantes e os batistas são uma segunda leva. E os batistas vão influenciar muito tudo o que vem depois por conta dessa questão do batismo. Né? Então, aquilo que se entende por células ou igrejas em casa, reuniões, também toma mais corpo e vem ganhar bastante, vem trazer bastante influência a partir dos batistas, sobretudo, repito, indo para os Estados Unidos. E aí, nesse tempo também, surge a Igreja Metodista, né, com John Wesley, que é também uma sequência, né, dos movimentos anglicanos, também podemos dizer assim, os movimentos reformados, que vem a ser chamada Igreja Presbiteriana, né, na Escócia, na Inglaterra. A partir disso é que surge a Igreja Metodista, o Metodismo, né, com John Wesley. E ele também vai levar isso para os Estados Unidos, vai tomar um grande corpo. Então, nós estamos aí mais ou menos no século XVII, né, século XVIII, já entrando no século XVIII, século XVII. E nós temos, então, os protestantes históricos, com as suas subdivisões, luteranos, calvinistas, anglicanos, os reformados.
e aí na sequência o movimento batista e a igreja metodista. A rigor, esses são os mais históricos. Na sequência, tudo vai ser dissidências, inicialmente, naturalmente falando, desses movimentos aí. Então, a partir dessas igrejas vai ter o que foi chamado de avivamento, movimento pentecostal, né, que dando maior ênfase aos chamados dons espirituais, falar em línguas, entre outras questões às quais nós estamos mais habituados já na fase moderna de ver também na televisão e outras exposições. Então, até o século XVIII, tudo isso toma corpo. Nesse período também, entrada para o século XIX, é que surgem movimentos dos adventistas, dos mormons e das testemunhas de Jeová, que, a rigor, muitas vezes não são classificados como evangélicos ou mesmo como cristãos, né? Sobretudo testemunhos de Jeová e os próprios mormons, por terem algumas doutrinas que vão além, né, daquilo que, digamos assim, a própria Bíblia ensina. Os mormons têm um segundo livro, né? É outro testamento de Jesus Cristo, o livro de Mormon. E as testemunhas de Jeová nascem de um exame daquilo que eles entendiam estar errado e por uma série de outras questões, eles nascem numa nova doutrina, rejeitando as anteriores. Já o movimento adventista, ele vai se enquadrar a rigor no movimento evangélico, ele vai ser portanto, assim como os pentecostais, um avivamento, uma releitura ou uma ampliação, digamos assim, dessas igrejas mais históricas, mas eles têm aí a questão do sábado, que os distingue de todos os outros. Então, aí, os adventistas são aqueles que guardam o sábado, entendem que houve uma série de alterações ao longo da história, mas, no mais, a rigor das práticas, inclusive do batismo, da forma de culto, eles estão alinhados a evangélicos. Então, evangélicos, e aí se aplica assim a todos esses, desde o protestante histórico até os pentecostais e neopentecostais, o termo evangélico vai ser aplicado corretamente, mas precisa ter esse cuidado e entendimento de todos esses, né? Então, evangélicos são todos, protestantes vão ser alguns, reformados alguns menos, batistas, aí os novos movimentos, cada um deles aí vai tomando o seu nome da sua igreja, vai se sobrepondo, vai sendo entendido. Evangélico X, evangélico Y, evangélico Z, né? Então, aí o movimento pentecostal ele vai surgir a partir de 1900, mais ou menos, e que vai dar essa grande mudança em funcionamento no âmbito comercial, no âmbito das transmissões, né, televisionamento e tudo mais. Então, a partir de 1900, mais ou menos, igreja como a Igreja do Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, Congregação Cristã, são dessa primeira leva. Aí você vai ter uma segunda leva e uma terceira que é chamada de neopentecostal. Traduzindo isso para o Brasil, né? No Brasil nós tínhamos até a proclamação da República um país católico, literalmente, né? Não um Estado laico, um Estado católico, de modo que todas as outras religiões eram proibidas, não eram possíveis de ter cultos públicos, não acontecia de forma, digamos assim, marginal, podemos usar essa palavra, então até a proclamação da República, mais ou menos. Quando nessa mudança, né, que o Estado passa a ser laico, você passa a ter uma imigração, que já acontecia assim, já tínhamos desde os anos final do século XVIII, né, durante o século XVIII, muitos movimentos oriundos europeus trazendo, né, as suas denominações para cá, mas de forma ampla é a partir dessa reta final do século XIX, sobretudo novamente com os luteranos, com os presbiterianos, os batistas e, em dada medida, também a Igreja Congregação Cristã pode ser considerada assim. A Assembleia de Deus na sequência. Então, os pentecostais, junto com os protestantes históricos, passam a influenciar no Brasil a partir do final do século XIX, começo do século XX, exatamente. E aí que vão tomando um grande corpo. E no Brasil, a gente entende que são três as ondas pentecostais, né? Além dos protestantes históricos, dos batistas, nós temos a Assembleia de Deus, como eu disse, Congregação Cristã no Brasil, são as duas primeiras novas denominações, e aí na sequência Igreja do Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo,
Aí na metade dos anos 50, anos 60, já com uma grande difusão via rádio, tá? E início também da entrada na política, você vai ter Deus é Amor, e na virada para os anos 70, que começam o chamado hoje entendido assim, movimento neopentecostal. Os neopentecostais são, a rigor, as igrejas que nós vemos com maior difusão na televisão, né? E elas têm uma similaridade muito grande, né, até nos seus títulos: a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Todas elas são chamadas neopentecostais. Essas igrejas, elas por terem uma figura central, né, diferentemente de todas essas outras elas podem eventualmente ter líderes, mas são líderes formados em conselhos, né? Você vai ter um presidente, um conselho, você vai ter corpos diretivos para todas essas, para as pentecostais históricas, para as batistas e também para as protestantes. Você vai ter uma centralidade, você vai ter um corpo diretivo nacional, mas a rigor você não tem uma figura que se coloca, né, como, entre aspas, digamos assim, um papa. Já essas igrejas neopentecostais, elas têm um papa, então isso vai distingui-las muito das outras, além das outras práticas aí, a questão mais doutrinária. Mas essas, por terem essa liderança firme, uma liderança que tem uma voz, tem uma veiculação, tem também entrada na política e tem uma quantidade de fiéis bastante grande, vai se traduzir também nos seus tempos muito grandes. E essa parte, digamos assim, essa fase, né, que vai realmente ter uma penetração na política muito grande e, portanto, influência também política muito grande. De modo que, quando você se refere aos evangélicos, você está se referindo desde um luterano até um membro da Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo. E você, conferindo uma prática na Igreja Universal do Reino de Deus e na Igreja Luterana, você entende que são coisas bastante diferentes. Mas como distingui-las? Aí apenas por aspectos doutrinários, por aspectos de culto, por aspectos formais, aspectos de fala. Mas a rigor todos eles estão sob um guarda-chuva evangélico, de modo que, e o que eu mais quero ressaltar aqui, é que não pode se usar o termo os evangélicos acreditam nisso ou não acreditam naquilo. Ou os evangélicos defendem isso ou os evangélicos defendem aquilo. Ou os evangélicos estão aqui ou estão ali. Os evangélicos, assim como todos os brasileiros, assim como todos os seres humanos, são extremamente heterogêneos, têm diferentíssimos graus de instrução, têm diferentíssimos graus de classe social, de gênero, inclusive, e até mesmo podemos falar da questão do homossexualismo, se for pensar no fato de que há muitos evangélicos homossexuais, muito embora se entenda que há necessariamente perseguição para esses grupos dentro das igrejas chamadas evangélicas. Portanto, a minha mensagem, muito simples, é que nós precisamos entender o contexto histórico das coisas para poder entender a atualidade delas, né? E assim, você não compreendendo tudo o que funciona e que colocado na mesma sacola, digamos assim, de evangélicos, você vai acabar cometendo um erro de avaliação. Quando a gente comete erro de avaliação, cometemos erros de julgamento. E a partir de erros de julgamento, nós cometemos erros factuais na nossa vida. Então, portanto, fica a recomendação. Se você tiver interesse em estudar, você vai ter muitas formas aí, vou deixar algumas dicas também no link da descrição do vídeo. Mas, sobretudo, é isso. Todos são evangélicos, alguns são protestantes, e aí há outras todas diferenças. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.